Haja Manhã. 10, meio-dia, na Rádio Gilão. Haja Manhã. Haja Manhã, bom contar convosco desse lado, é sempre um prazer receber convidados especiais aqui na sua rádio. Hoje não foge à regra. Vamos conhecer, por exemplo, um livro infantil que se intitula Os Monstros Despertam com o Escuro. E vamos saber de outras coisas também muito bonitas, porque temos uma convidada muito especial. Seu nome, Ana Rita Cardeira, é professora de Matemática e Ciências, é psicóloga, tem especialização em Psicologia do Sono, especialidade no sono relativamente aos adolescentes. E esta rapariga que está aqui connosco hoje, bem-vinda, Ana Rita. Olá. Muito gosto em recebê-la. Obrigada. Este seu livro, logo, parece que desperta assim um bocadinho medo. Pois, este livro, no início pode ser um bocadinho assustador, mas a ideia é mesmo desmistificar estes medos que surgem assim na hora de dormir, com o escuro, com as sombras, os sons... mas é por aí. Para ir atenuando o medo. Ok, pronto, foi só o título do livro. Porque queremos saber muito mais sobre a Ana Rita. Professora, psicóloga, isto... os pais podem ficar descansados. Às vezes fala-se que os professores não sabem muito lidar com os meninos. É meio caminho andado para que sejam uma boa professora. Eu espero que sim. Mas sim, ajuda muito a perceber... o funcionamento e o porquê de algumas situações poderem acontecer e mesmo algumas, não só situações mais físicas, como situações muito a nível emocional e de atitudes. Eu na escola não sou psicóloga, mas ajuda-me obviamente a interpretar, a tentar perceber, exato, e a tentar, adequar também depois as situações e a forma de agir para cada um, que a ideia é essa, é ser individualizado. Sim, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada adulto é um adulto e inclusive é gerir pais também. 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 Que também é muito importante, não é? Também. Os pais também são todos diferentes, não é? As famílias são muito diferentes, cada vez mais, o que pode ser muito enriquecedor e claro que este lado da psicologia, este lado do estudo, este lado da parte mais investigação, mais ligada ao funcionamento mental, à mente, aos comportamentos, às atitudes, ajuda certamente, sim. Como é que sentiu necessidade de fazer assim uma especialização relacionada com o sono? O sono sempre me despertou algum interesse. E confesso, foi durante... Se me permite interromper, sim. Dorme bem, Ana Rita? Normalmente durmo bem, mas também tenho os meus dias, não é? Também tenho os meus dias. Claro que agora, depois de estudar o sono, fico mais alerta para quando os meus comportamentos não são os mais adequados para com o sono, para com o respeito a essa parte biológica muito, muito importante, mas sim, por norma durmo bem, sim. Relativamente ao sono, lá está, sempre tive algum interesse. Quando estava a estudar Psicologia, um dos trabalhos que fiz foi exatamente sobre o sono, já não me recordo para que cadeira, mas sugeri fazer um trabalho sobre o sono e ainda fiquei com mais curiosidade. E o que é certo é que quanto mais estudo o sono, mais curiosidade vou tendo e mais vou percebendo que é um mundo muito fantástico, com muita coisa por descobrir e que é muito impactante na nossa vida, quer no dia-a-dia, quer depois durante as noites. Não é? O sono não se coaduna que possamos levar para a almofada problemas do dia, por exemplo, não? O sono não gosta que levemos. Mas nós levamos. Mas nós muitas vezes levamos. Não é fácil. O que é que poderemos fazer? Já estamos aqui, a Tchanã, aqui entre aspas, a receber aqui uma consulta já para o que fazer lá em casa. O que é que podemos fazer? Há várias técnicas. Uma é, por exemplo, termos uma folha, um caderno e fazer rabiscos. Podem ser desenhos ou podem ser apontamentos com ou sem sentido. Não tem de fazer sentido absolutamente nenhum. Não estamos ali para produzir uma obra literária. Até pode sair, mas não é essa a intenção. É mesmo só fazer com que haja um descarregar de emoções, de sentimentos, de situações, uma forma de fazer com que a mente acabe por relaxar. Há quem medite, também funciona, há quem ouvir música funciona, há quem ler funciona. Lá está, isto são tudo estratégias, eu não gosto muito das dicas, são tudo estratégias que se podem utilizar, pois é ver o que funciona com cada um. Não há
uma estratégia tipo, toda a gente deve ler antes de dormir, porque há pessoas que me dizem, Rita, então, mas eu vou ler antes de dormir e depois eu quero saber como é que aquilo, como é que vai ser a seguir, e eu não consigo. Então não vais ler antes de dormir. Pois, Pronto, pois. exato. Uma das regras, isto é para toda a gente, do mais tenra idade adultos, nada de ecrãs. Os ecrãs não. Os ecrãs são uma fonte de distração, para além de serem uma fonte de interrupção, vão interferir com a nossa produção de melanina. Nós começamos a produzir a melanina a partir do final da tarde, tem a ver com o ciclo biológico, tem a ver também com a luz externa. O que é que acontece? Essa luz é a luz solar. Quando é produzida a luz solar, nós estamos em contacto com a luz do espectro azul, que é exatamente a mesma luz dos ecrãs. Claro que sim, podemos bloquear e tal, pôr assim, ficarem uns ecrãs mais escuros. Os protetores não é a mesma coisa. Estamos mesmo a inibir a produção dessa tal melanina que nos induz ao descanso. Por sua vez, mais tarde, ao sono, mas é o que nos prepara para o descanso. Então estamos a interromper. Para além disso, o que é que acontece? Se estamos a ver um conteúdo que gostamos, muitas vezes ficamos acordados para ver, por exemplo, um episódio de uma série qualquer. Queremos ver. Quando se está a responder a mensagens, que acontece muito com as crianças, com os adolescentes, com os adultos também, mas muito crianças e adolescentes continuam a responder, pronto, não só porque estão porque lhes interessa o tema, mas também porque querem fazer parte daquele grupo. Se não responderem, podem ser postos à parte. Tudo isso vai interferir com o sono noturno. E também, mesmo que se comece a dormir, porque às vezes deixamos de dormir por exaustão ou porque já se está muito acostumado, era muito bom que isto fosse mais vezes, mas se está muito acostumado àquela hora de ir dormir, os sonos podem não ser tão tranquilos. As pessoas podem aperceber-se ou não, porque há muitas coisas que, por exemplo, os sonhos podem ser mais agitados, as pessoas não se aperceber, podem perceber-se no dia seguinte, estar mais cansada, especialmente acordar mais cansado, pode estar mais irritada, estressada, e essas nuances nem sempre são percebidas como tendo havido uma interferência no sono. Nos mais pequeninos, curiosamente, e muitas pessoas interpretam, está cheio de energia, se calhar precisavas de fazer mais coisas. Muitas vezes essa energia é chamemos-lhe falsa energia, para ser mais fácil explicar, é nada mais nada menos do que privação de sono. Cansaço mesmo. Cansaço, só que nos mais pequeninos expressa-se sob uma forma de constante agitação, enquanto que a partir da adolescência e depois nos adultos também, a tendência é diferente, é ser mais irritabilidade, demonstrar o cansaço um cansaço mais evidente, mais fácil de ser interpretado. Conclusão, nada melhor que a folha branca e a caneta. E a caneta. Um banhinho também ali ao final da tarde, início da noite também ajuda a relaxar. E pronto, e o ideal é desligar os ecrãs uns tempinhos antes e não deixar os telemóveis no quarto, mas é o meu despertador. Pronto, há os telemóveis que desligam e dá para tocar desligados. Pois é. Quando não desligam, se calhar é melhor mesmo pensar em deixá-los fora do quarto, definir uma zona lá em casa e arranjar daqueles despertadores. Um despertador daqueles... Pronto, que até pode dar música de manhã. Sim, há uma série deles. Ou então o tradicional, da campainha, que quando ele toca, que dá vontade de o mandar pela janela. Exato. Não é tão agradável, mas acorda de certeza. Acorda de certeza. E se estiver longe, se tiver que se esticar... Tem mesmo. Bem, então vamos lá conhecer o livro Os Monstros Despertam com o Escuro. O primeiro livro de Ana Rita Cardar? É o primeiro, sim. O primeiro, este é um filho muito especial. É um filhinho. Este é o primeiro. Como é que, e antes de irmos à história concretamente, como é que Ana Rita, enfim, de repente, olha, vou escrever um livro? Mais ou menos. Eu, na verdade, acho que desde pequenina achava que ia escrever Tinhas um livro. sempre jeito, pronto, também tem jeito para Gostava de, eventualmente, mais tarde ir a escrever. Mas não, sei lá, os anos vão passando, as coisas vão acontecendo. Entretanto, pronto, lá está. Foi na segunda pós-graduação, exato, na segunda pós-graduação, tinha acabado já há algum tempo, e se calhar por isso também, por pensar muito em sono e como estava muito ligada à segunda pós-graduação a crianças e adolescentes, se calhar também por isso as ideias vão-se juntando sem nos apercebermos, não é assim tão consciente. E lembro-me que estava um dia em casa e que tive assim uma ideia em que a história era o Xavier tinha medo do escuro.
E pronto, e na minha cabeça construí uma história, mas não apontei nada. A base. Não apontei absolutamente nada, porque lá está. Ai, não, porque agora estamos a estudar o sono e estamos a tentar fazer tudo certinho, então não vou estar agora. Não, porque amanhã tenho que levantar e tal, às não sei quantas. Fui-me deitar. E a seguir, lembrava-me exatamente isto. O Xavier, monstros, medo do escuro, mais nada, apagou. Isto aconteceu-me 2 ou 3 vezes em que eu não apontei absolutamente nada e tinha sempre a ideia, era o Xavier, eram os monstros e o escuro. Pronto, até que houve um dia que eu pensei, não, vou apontar tópicos. Sim. Eu vou apontar estes tópicos e, entretanto, pois logo acabarei de fazer a história à medida que for surgindo. Os tópicos não foram só tópicos, também já me conheço o suficiente para saber que os tópicos depois começam a brincar uns com os outros e as coisas vão nascendo. Tudo vai fluindo. E foi fluindo e acabei realmente por me deitar mais tarde e fiz uma história. A história é essa que no dia seguinte agarrei nela e fiz alterações, depois guardei-a porque pensei, tenho que ter algum distanciamento, passado uma semana voltei a fazer alterações, guardei-a novamente na gaveta e passado umas semanas olhei à história e fiz novamente alterações, acrescentei, porque retirei. há sempre a coisa, Há nós sempre temos coisas, sempre, coisinhas. sim, temos sempre que nos corrigir quando nós... Exato. É verdade. Não mostrei a ninguém, ficou Sim. lá. Até que houve um dia que pensei, porque não mandar para uma editora? O que é que eu tenho a perder? Nada. Neste momento não está publicado, está na gaveta. Se me disserem que não, também não vai ser por aí, não vem nenhum mal ao mundo por isso. Acabei por mostrar à minha irmã, foi a única pessoa que eu mostrei. Mandei para a editora. Aliás, estive a fazer uma pesquisa sobre editoras infanto-juvenis e acabei por mandar para a Flamingo. Pensei, vou mandar para aqui, se não aceitarem, posso tentar eventualmente outra. Passado, sei lá, 2 semanas e meia, talvez, tinha a resposta a dizer que estavam interessados em publicar a história e se eu estava interessada também. Pronto, entrávamos em contacto e daí para a frente foi uma série de contactos desde a história, foi a história, depois passa por uma série de pessoal da editora, depois passámos às ilustrações numa fase já mais posterior em que me perguntaram se eu ilustraria, se arranjaria ilustradores ou se pretendia que me mandassem então trabalhos de vários autores, vários ilustradores, e eu acabei por pedir trabalhos de vários autores e acabei por escolher a Olga, que me fez todo o sentido, e ainda bem, porque entretanto já conheci a Olga pessoalmente e gosto muito dela. Fez-me todo o sentido para aquilo que eu queria para a história. Queria uma coisa muito... parecia tudo muito desenhado, tudo muito a lápis, não queria nada muito gráfico. E pronto, acabei por... Eu não conhecia na altura a Olga, isto foi tudo sempre através da editora. Dei as indicações para as ilustrações depois vieram para mim, ainda fizemos algumas alterações, fizemos 2, 3 alterações, até que depois acabou por vir o livro ainda um projeto final. Sim. Ainda não concluído, para vermos para eu decidir se seguia ou não, e pronto, e depois daí para a frente seguiu. E pronto, e veio cá para fora em dezembro de 2023. Acabou de fazer um ano, recentemente. Acabou de fazer um ano, ainda é bebê. Uhum. E pronto, e foi numa das apresentações do livro, foi quando fiz a apresentação em Lisboa, convidei a Olga, também convidei para o Algarve, mas a Olga não é desta zona. Convidei a Olga esteve lá presente e foi muito interessante. A Olga é uma pessoa muito, muito, muito interessante de se conhecer. É super simpática, super empática, portanto sem sabermos, acabou por correr muito bem. Foi muito interessante. E como é que está a saída do livro? E quem nos ouve pela primeira vez, ouve Ana Rita Cardeiro, um livro, Os Monstros Despertam com o Escuro, por exemplo, onde podem encontrar, Ana Rita? Este livro, pronto, alguns são comprados diretamente a mim, e está também na UC, na Bertrand, na FNAC. É fácil procurar pelo título, está também pela autora. Pela autora também, está também na Atlantic Books, online consegue-se. Presencialmente não sei se eles ainda têm, mas tinham, porque geralmente quando são livros de autores não tão conhecidos, têm durante um tempo e depois acabam por retirar, mas eles estão à venda online, sim. E também há outras plataformas que têm livros. Quando da apresentação, provavelmente logo, aí sim dá gosto, porque a pessoa leva imediatamente autografado, não é? Sim.
depois a primeira apresentação foi em Tavira, não é? Porque é a minha zona. Claro, fazia todo o sentido. Sim. E depois fiz outras, mas sim, a ideia assim era levarem autografado. A primeira foi a mais especial, pronto, portanto houve miminhos claro, junto ao livro, levavam, por exemplo, uns ursinhos, porque tem a ver também com o tema da capa e tem a ver com um dos bonecos preferidos do Xavier, que vai aparecendo ao longo da história, um marcador, os autocolantes, pronto. Mas tem sido assim, depois fui também a algumas escolas, de fazer leitura, também já fui a instituições, e pronto. O Xavier tem já tem vida própria. Eu espero que sim, a ideia é que ele também não dependa de mim, não é? E que ajude realmente a que se possa dormir melhor, a desmistificar estes medos, porque é que eles acontecem e que afinal esses monstros se calhar não são monstros e se calhar eles não estão lá no nosso quarto, estão na nossa Conseguimos cabecinha. Com essa história passar essa informação às crianças. A ideia é essa. Sim. A ideia é, eu não quis propositadamente colocar estratégias, porque há muitos livros infantis que no final depois têm estratégias para pais e educadores. Não quis. Quis que ao longo da história essas estratégias lá estivessem. Não quis fazer de uma forma muito, muito propositada, que queria mesmo que a história fosse fluida e que se percebesse, por exemplo, há aqui brincadeiras que se fazem mais no escuro, com lanternas, há aqui umas brincadeiras que se fazem com sons, que as estratégias lá estejam, mas que façam parte da história e da vida do Xavier, porque a ideia é que, à medida que a história vai sendo lida, as crianças se possam identificar com o personagem, se possam sentir um bocadinho que são aqueles Xavier, e não... agora vamos fazer isto porque se calhar isto vai-te ajudar a que não tenhas medo do escuro. Não, se calhar vamos fazer isto porque era giro, se calhar experimentarmos, que o Xavier também fez, e já lemos a história os dois, mais por aí, uma envolvência. A faixa ideal para esse livro, a nível das crianças. Isto é sempre um bocadinho ingrato responder. Sim, claro. Pronto, porque há crianças que são mais... E adultos mais podem adorar há isso. Adultos, curiosamente, tenho tido feedback de vários adultos que dizem: este livro é para mim, não é para crianças. Porque, contrariamente ao que se pensa, há muitos adultos que têm medo do escuro. Não se fala tanto porque não é tão comum e é um fator de vergonha. É um fator de vergonha, exato. Mas usam ainda a luzinha de presença e por aí, não é? Exatamente, luzes de presença, as portas abertas, há uma série de estratégias ainda para tentarem combater estes medos do escuro, ou ficar tudo no silêncio, ou algumas pessoas não estarem completamente no silêncio, porque o silêncio pode ser muito constrangedor. Para criança, em relação à faixa etária, eu diria que aí a partir se calhar de uns 4, 5 anos, até mais ou menos aos 9, 10. Porquê? Porque depois os medos do escuro também vão variando consoante a idade. São muito, muito comuns na infância. Numa primeira fase tem mais a ver com coisas que eles conheçam, com animais, os animais selvagens, porque se calhar são maiores ou porque são vistos como mais ferozes e acabam por ter medo. Numa fase mais posterior tem mais a ver ou com perdas, ou com o fantástico, os fantasmas, os zombies, mais por aí. Os medos também vão mudando consoante as idades. E depois pronto, na adolescência também pode haver, e na fase adulta também, muitas vezes estão ligados a estes medos mais primários, mais da infância, que por algum motivo não ficaram tão bem resolvidos, ou então a perdas, a perdas que não foram resolvidas, ou que ainda estão a ser resolvidas, ou que já deveriam ter sido resolvidas, mas não foram resolvidas e acabam por ficar ali no inconsciente, a matutar, ou perdas ou alguma coisa que aconteceu, algum trauma que está por resolver. Sim. É, exato. Já cada vez mais eu e os ouvintes nos sentimos amigos e conhecidos do Xavier. Ana Rita, passou um ano, já há coisas na gaveta de novo? Não há, mas há vontade, ainda não está escrito. Já vieram alguns tópicos? Já vieram alguns tópicos, mas não se organizaram. Ainda não aconteceu como aconteceu com o Xavier é muito bebê ainda também, sim, não é? Sim. Curiosamente, talvez a semana passada, uma semana e meia, a editora entrou em contacto exatamente para saber se eu estava interessada em
em seguir para um Uma segundo outra livro. história? Eu disse que pronto, dentro de algum tempo entraria em contacto com o editor, mas ainda não fiz. Mas há algumas ideias, sim, não estão organizadas. E seria mais ou menos algo para a mesma faixa etária? Por aí, mais sim. ou menos. Quando eu fiz o contrato com a editora, uma das propostas da editora era exatamente que a haver um segundo livro fosse na mesma... Não tem de ser na mesma faixa etária, mas fosse o mesmo estilo de livro, este estilo 20 por 20, uma literatura infantil, pronto, e pode vir a acontecer, não sei se será exatamente para esta faixa etária, mas provavelmente sim. Exato. Pelo menos por enquanto, porque há outra ideia, mas essa não sei, essa demora mais tempo. Mais mais tempo e adolescentes? seriam mais adolescentes. adultos, por aí. Sim. Mas isso seria uma coisa a organizar com mais tempo. E muito mais, mais conteúdo, não é? Mais conteúdo e diferente. Muito mais, agora direi eu, muito mais a psicóloga do que a professora, como pode ter aí o Xavier, pode ser? Sim, provavelmente. Se bem que é engraçado que em Lisboa uma das pessoas que eu convidei para fazer a apresentação do livro foi a Teresa Rebelo Pinto, que é uma psicóloga do sono, é somnologista e é reconhecida a nível nacional e internacional porque foi minha professora e eu gostei imenso de ter aulas com ela. E a Teresa dizia-me, está aqui a psicóloga, mas também está aqui a professora. Eu nunca tinha pensado nestas duas vertentes. E depois pensei, mas se calhar está, não sei. Claro. Eles, quando li o livro, vi qualquer coisa dos dois mundos. Eu, sim. Pronto, ok, fará sentido. Ótimo. Está a professora, está a psicóloga, mas está muito Ana Rita Cardeira. Está muito Ana Rita. Está muito Ana Rita. É verdade. Mas que bom que tenhamos um Xavier que já tem vida, que proporciona mensagem às crianças e principalmente ajuda aos pais. Porque sim. Um pouquinho de história ou uma história que faça, no fundo, de colocar as crianças noutro patamar, que fogem um bocadinho aos medos, principalmente do escuro, e proporcionam esse relaxamento para o sono, é o ideal. E uma das estratégias que se deve usar a nível de higiene do sono são comportamentos que nos preparam para ter sonos mais descansados, mais agradáveis. Uma das estratégias é exatamente na infância a leitura de histórias, por vários motivos, porque ajuda ao vínculo, não é? Entre um cuidador e a criança, porque também ajuda a que tenha mais vocabulário, adquira mais vocabulário, a imaginação, e depois ao ritual. Já sabemos que se estamos a fazer aquela leitura, que se pode entretanto também ler em conjunto, quando já se sabe ler, se não sabe ler em conjunto pode interpretar imagens, isso pode ajudar aqui a que se prepare para o sono. É uma forma de preparar para o sono. A leitura é muito, muito bom. Enquanto escritora, professora, psicóloga, a leitura é fundamental para a vida e nas crianças, nesta faixa etária para o qual temos este Xavier, é fundamental. Sim, mesmo pode, não só nesta altura, promove já alguns hábitos, não direi ainda de leitura, porque alguns não sabem ler, para os que sabem ler sim, mas também são hábitos que podem ficar para mais tarde, esses hábitos de leitura, portanto é muito importante. Muito importante mesmo. Que bem. Bom, como esses tópicos já estão aí no ar, palpita-me que em breve tenhamos de novo outra conversa. Esperemos que sim. E agora, com proximidade maior, queremos anunciar a apresentação e tudo isso. Mas para já queremos que este Xavier visite muitas casas e leve essa sua mensagem relativamente ao escuro e aos monstros, do que afinal, enfim, pode ser a situação muito mais atenuada. Eu espero que sim. Noites mais descansadas. Bons soninhos. É verdade. Ana Rita, foi muito bom recebê-la aqui hoje. Muito obrigada. Agradecemos muito. Convite. Até breve. Até breve. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando.